Glória a Deus, meus amados, e que a paz do nosso Senhor alcance a sua vida. Bem-vindo a mais um devocional e que o poder do nosso Deus se derrame sobre a tua vida. Iniciamos mais uma semana com a graça, o poder e a misericórdia do nosso Deus. Até aqui, o Senhor nos sustentou e tenha certeza que Ele tem cuidado de tudo. Tenha certeza que Ele está provendo o que você precisa. Tenha plena certeza que Ele vai fazer o melhor pela sua vida. Já chegue deixando a sua curtida, se inscrevendo no canal para não perder nenhuma oração. Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo a essa família em Cristo. Aqui nós falamos da palavra, aqui nós oramos a Deus e Deus dá vitória. Independente da sua religião, da placa da sua igreja, você é bem-vindo a essa família em Cristo, a nossa igreja aqui nas redes sociais. Bem-vindos, glória a Deus. E se você deseja uma oração, um atendimento, conversar, desabafar, uma orientação, este é o meu WhatsApp. Você pode me chamar, me enviar um oi, eu vou te atender, eu vou orar por você, vou te incluir nas minhas orações, cuidar de você através do WhatsApp. Não importa o estado que você está, o país que você está, a cidade, eu quero cuidar de você através do WhatsApp. Tenha certeza que o poder de Deus te alcança e te dá vitória. Nesse mesmo WhatsApp, você pode se tornar dizimista da obra de Deus. A Bíblia fala que aquele que dizima e honra a obra de Deus, as janelas do céu se abrem, bênçãos sem medidas são derramadas. Você pode também fazer uma oferta para ajudar a casa do Senhor, nos trabalhos sociais e também nos compromissos da obra de Deus. Quem semeia com fé, colhe sorrindo. Semeia a tua semente, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Olha o que diz aqui no livro de 2 Coríntios. Eu tenho duas palavras para te entregar hoje. Primeiro aqui no livro de 2 Coríntios, do capítulo 13, do versículo 5. 2 Coríntios 13, 5, que diz assim: Deus fala conosco na Tua palavra, Senhor, e através das sagradas escrituras nos ensina, abre o nosso entendimento e alimenta a nossa fé, Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Olha que coisa forte. A palavra de Deus diz assim: examinai-vos a vós mesmos, ou seja, olha para dentro de você e examine a sua fé. Ou você não sabe que Deus está com você? Se é que você já não está reprovado. É fácil a gente apontar um dedo para um, apontar o dedo para outro, falar que ele precisa mudar nisso, mudar naquilo, se corrigir naquilo outro. Mas e nós? O que a Bíblia está dizendo é justamente isso. Coloque um espelho na sua frente e examine a sua vida. O que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, aonde você precisa se aperfeiçoar, aonde você precisa ser diferente. Ele diz bem claro: examinai-vos. Examine a sua vida, veja o que você precisa mudar. Porque Cristo está em você. Existe uma coisa maravilhosa dentro de você chamada fé. E essa fé, ela não pode vacilar. Por isso a Bíblia diz: examine a sua fé, como ela está. E dependendo de como está a sua fé, você precisa fortalecê-la. Se já está forte, vigiar para não enfraquecer. Então Deus, ele fala: examine-se a si mesmo, se é que já não estás reprovado. Então que Deus, ele encontre fé na sua vida e você seja aprovado através das suas obras. A fé, ela precisa ser firme, forte e constante. Declare isso comigo: a minha fé será firme, forte e constante. A minha fé será firme, forte e constante.
É assim que tem que ser a sua fé, todos os dias. E você só consegue ter uma fé firme, forte e constante se você estiver cheio do Espírito Santo. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 15, Deus, ele fala a respeito de Davi, de um momento em que Davi, ele errou e perdeu. Você conhece a história de Davi. Davi foi um homem de grandes batalhas, que travou grandes lutas, um homem que trilhou um caminho de sucesso. Davi, ele matou o leão, matou o urso, matou o gigante, venceu as guerras que se levantaram contra ele. Davi sempre teve uma fé firme, forte e constante na presença de Deus. Porém, teve um momento da vida de Davi que a fé dele fraquejou, que ele caiu, que ele errou. E todo erro tem uma consequência. Diga assim comigo: todo erro tem uma consequência. Exatamente. Se eu errar, se eu pecar, Deus me perdoa. Deus me limpa, Deus me purifica, Deus, ele apaga o meu passado. Mas esse erro, esse pecado, terá uma consequência. E Davi, em um momento, ele fraquejou na fé e acabou errando quando se deitou com a mulher do amigo dele, do soldado dele. E aquele erro de Davi gerou uma consequência. O filho tão pedido a Deus nasceu. Mas Deus mandou um profeta, o profeta Natã, lá na casa de Davi, para dar um recado para ele. E aí chegamos aqui em 2 Samuel 12, no verso 15, que diz assim: ó, então Natã foi para a sua casa, a casa de Davi, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Olha que coisa. Aquela criança, Deus mandou o profeta lá na casa de Davi para dizer: olha, Deus vai levar essa criança. Deus vai tomar essa criança para ele. Você não vai ficar com essa criança. Naquele momento, Davi, ele perturbou-se dentro de si, mas não reclamou. Naquele momento, Davi se entristeceu dentro dele, mas não questionou. Naquele momento, Davi, ele entrou em contrito dentro dele, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. A Bíblia fala que, naquele momento que Davi recebe a notícia que o filho dele ficaria enfermo e, consequentemente, morreria, a primeira reação de Davi foi essa aqui, ó. Olha que coisa forte, no versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi não reclamou, Davi não murmurou, Davi não questionou, Davi não perguntou o porquê, até mesmo porque ele já sabia. Davi apenas foi orar, jejuar e ficou prostrado em terra. A pergunta que eu te faço é: quem é você diante das perdas da vida? Quem é você quando a notícia ruim chega? Quem é você quando algo de ruim acontece? Quem é você quando tudo está difícil na sua vida? Quem é você? Davi, ele foi orar, jejuar, pedir a misericórdia de Deus. Infelizmente, tem pessoas que quando vem uma notícia ruim, ela se afasta de Deus. Deveria ser o contrário, se aproximar ainda mais. Tem pessoas que quando vem uma tempestade, uma luta, uma perda, ela blasfema contra Deus, reclama, murmura. E ao invés de buscar a Deus, ela acaba se afastando do Senhor. Escute, você tem que servir a Deus nas vitórias. E nas horas das provas, nas horas mais difíceis, é aí que você tem que buscar mais a Deus. Demonstrar sua fé nele. Aí diz assim, ó, versículo 17. Então
Os empregados da sua casa, os anciões, se levantaram e foram até a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ou seja, os empregados de Davi ficaram preocupados com ele, que Davi ficou prostrado no chão, sem comer, sem falar, sabe? Foram lá para levantar ele, para dar algo para ele. Ele não quis, o homem estava mal. Tem notícias que vêm para a gente que nos deixa mal. Tem situações que se levantam na nossa vida que nos deixa mal. Mas mesmo doendo, ele estava orando. Mesmo doendo, ele estava jejuando. Mesmo doendo, ele estava servindo a Deus. Quem tem sido você diante das notícias ruins? Como você tem reagido diante dessa prova? Aí no versículo 18 diz assim: E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia o servo de Davi dizer o que tinha acontecido com a criança. Porque diziam eles: Eis, porém, ele não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Então os empregados disseram assim: Davi já estava mal quando a criança estava viva. E agora que morreu, como Davi vai reagir? E os empregados ficaram com medo de dar a pior notícia para Davi. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Quando a pessoa ela tem a presença de Deus, ela fica bem. Quando a pessoa ela tem a presença de Deus, ela sabe reagir diante de qualquer situação. Quando a pessoa ela tem a presença de Deus, ela sabe lidar com os momentos mais difíceis da vida, porque ela está cheia do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo consegue lidar, resolver e lutar de cabeça erguida. Olha o que diz mais. Versículo 19. Viu, porém, Davi que os seus empregados falavam baixo, e entendeu Davi que a criança tinha morrido. Pelo que disse Davi aos seus empregados: A criança morreu? E eles responderam: Está morta. 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. E então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Olha que coisa forte. Quando Davi recebe a notícia que a criança tinha morrido, Davi age totalmente ao contrário do que esperavam que ele fosse agir. Porque esperavam que ele fosse tomar uma atitude terrível, tirar a própria vida, algo semelhante, se desesperar, entrar em pânico. Mas a Bíblia fala que quando Davi recebe a notícia que a criança morreu, Davi se levanta, Davi se unge, Davi se lava, Davi troca de roupa e Davi vai comer. Olha que coisa forte. Como você tem reagido diante das perdas da vida? Perder não é fácil. Nós não estamos acostumados a perder. Felizmente a gente só consegue se alegrar com vitórias, não é verdade? Eu nunca vi ninguém pulando de alegria porque perdeu algo. Ninguém gosta de perder. E muitos, infelizmente, diante de uma perda, ela se desespera, entra em pânico, pensa em fazer uma besteira, para a própria vida, sabe? Se frustra literalmente. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, quando a pessoa está cheia da presença de Deus, quando ela está cheia do poder de Deus, ela consegue reagir diante das perdas de cabeça erguida, ela consegue reagir diante das perdas firme e forte. Pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela consegue ficar bem mesmo quando tudo está mal. A Bíblia fala que Davi se levantou, Davi se lavou, Davi se ungiu, Davi trocou de roupa e Davi foi comer. Deus está falando para você: não deixe essa situação te afetar, não deixe essa má notícia te parar, não deixe essa perda destruir a tua vida, o teu estado de espírito, não deixe essa perda destruir você. Deus manda te dizer: tenha fé, uma fé firme, forte, constante.
Não deixe nada abalar o teu espírito. Deus está falando para você hoje aqui, é hora de se levantar. Deus está falando para você hoje aqui, é hora de se lavar. Veja que Davi se levanta, porque prostrado ninguém consegue fazer nada. Se levanta, reaja. A Bíblia fala que Davi, ele foi se lavar, por quê? Porque ele estava sujo. Toda a sujeira da sua vida fica para trás hoje. Fica em 2024, toda a sujeira. Daqui para frente você será lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que Davi se ungiu. Unja-se todos os dias. A Bíblia fala que Davi trocou de roupa, tudo novo de hoje em diante, para a honra e glória de Deus na sua vida. E a Bíblia fala que Davi foi comer, porque comer alegra a gente, comer fortalece a gente, comer traz um certo prazer. Então Davi foi comer. Está na hora de você se levantar, de você se limpar de toda a sujeira espiritual. Está na hora de você se ungir, ser cheio do Espírito Santo. Está na hora de você trocar de roupa, deixar o que é velho, o que é sujo para trás. Está na hora de você se alimentar. Deus está falando, se prepara, porque vai ter perda, mas eu sou contigo. Vai ter situações difíceis, mas eu sou contigo. Vai ter provações, mas eu sou contigo. Vai ter situações difíceis, mas eu sou contigo. Deus está dizendo, vai ter situações terríveis, mas eu, o Senhor, sou na tua vida. Tenha fé firme, forte e constante. Aí diz mais, no versículo 21, e disseram-lhe os seus servos, o que é isso que fizeste? Quando a criança estava viva, jejuastes e chorastes. Porém, depois que a criança morreu, tu se levanta e come pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia eu comigo, quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim e viverá a criança. Olha que coisa forte. Falaram assim para Davi, quando a criança estava viva, você estava orando, jejuando. Agora que a criança morre, você vem comer pão, se levanta. Tem pessoas por aí torcendo para te ver mal. Torcendo para te ver mal. Mas Deus vai te dar força para encarar toda e qualquer situação de cabeça erguida. Você ainda vai surpreender muita gente. Muita gente. Muita gente. Davi, ele disse, eu orei, eu jejuei, porque acreditava eu que Deus podia fazer alguma coisa. Escute, independente da situação, continue orando. Independente da situação, continue crendo. A Bíblia fala que quando tudo piorou, quando a criança morreu, Davi entrou na igreja para adorar. Ei, estava doendo, mas ele estava adorando. Estava difícil, mas ele estava adorando. Estava na prova, mas ele estava adorando. A coisa não estava boa, mas ele estava adorando. Tinha perdido, mas ele estava adorando. Quem é você diante das perdas da vida? O que reclama ou o que adora? Quem é você diante das más notícias da vida? O que perde adorando ou o que perde reclamando? Porque se você adorar, Deus é fiel para restituir. Se você adorar, Deus é fiel para fazer muito além do que você precisa. Se você adorar, Deus pode te surpreender. Se você adorar, Deus pode honrar a tua história e mudar tudo. Davi correu para a presença de Deus. Davi correu para a casa de Deus, sabe por quê? Porque é na casa de Deus que você encontra força, é na casa de Deus que você encontra refúgio, é na casa de Deus que você encontra ânimo, é na casa de Deus que você encontra refrigério. Quando a coisa não estiver boa, corre para a presença de Deus. Quando a coisa não estiver boa, corre para a igreja. Quando a coisa não estiver boa, adora ao Senhor. Quando tudo estiver difícil, se apega a Deus, adora a Ele, porque Ele é fiel para te levantar e fazer tudo novo. Creia nos planos de Deus. Declara assim, eu creio nos planos de Deus para a minha vida. Davi sabia que tudo estava no controle de Deus. Aí diz mais para a gente finalizar, versículo 23. Porém agora que é morta a criança, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar à vida? Eu irei até ela, porém ela não voltará mais para mim. 24. Então consolou Davi a Betseba. Quando você está bem com Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue ajudar quem precisa, mesmo você não estando bem. Você tem força para estender a mão para os outros. Então Davi consolou a Betseba, sua mulher, e entrou com ela, e se deitou com ela naquela noite. E teve ela um filho.
e chamou o nome dele Salomão, e o Senhor o amou. Aleluia, glória a Deus. Naquela mesma noite, Deus cumpriu o plano dele na vida de Davi. Quando ele se deitou com a mulher naquela mesma noite, Deus colocou no ventre dela Salomão. E aí você já sabe, né? Salomão foi um homem que Deus deu sabedoria, que prosperou muito, filho de Davi. Então, com Deus ninguém perde. Fala comigo assim, ó: com Deus eu não perderei. Os planos do Senhor são melhores, são maiores, eu creio. Glória a Deus. Deus entregou para Davi Salomão. Aparentemente, Davi tinha perdido, mas Deus estava de olho na vida de Davi, vendo como ele reagiria diante daquela situação, vendo como ele reagiria diante daquela perda, vendo como seria a fé dele diante daquela provação. Davi foi aprovado, Davi foi restituído, Davi recebeu o plano de Deus na sua vida. Sabe o que Deus está falando para você hoje aqui? Escuta o recado dele: aumenta a tua fé, que a tua fé seja firme, que a tua fé seja forte, que a tua fé seja constante e que você creia nos planos de Deus. Está perdendo? Crê no plano de Deus. Deu errado? Crê no plano de Deus. Está difícil? Creia no plano de Deus. Continua adorando, porque Deus vai cumprir o plano dele na sua vida. E o que Deus vai fazer será muito melhor do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que você está perdendo, do que aquilo que Satanás tentou destruir, do que aquilo que aparentemente foi embora. Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta, Deus vai entregar na sua mão o plano dele cumprido em nome de Jesus. Creia nos planos de Deus. Posso orar pela sua vida? Receba essa oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que tem passado por um momento de perda. Eu oro por ela, meu Deus, e eu te peço, envia a tua presença e tira da vida dessa pessoa, Deus, todo o sofrimento que ela tem passado, toda a luta que ela tem enfrentado. Talvez ela está perdendo a saúde, talvez ela está perdendo o casamento, meu Deus, ela está perdendo a vida financeira. Eu vejo pessoas aqui perdendo a fé, mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo, vai de encontro à vida dessa pessoa e restitui aquilo que ela perdeu, restitui aquilo que ela está perdendo, traz de volta, meu Pai, a felicidade, traz de volta a realização, ó Deus grandioso, em nome de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e restaura, meu Deus, aumenta a fé dessa pessoa, para que seja uma fé firme, meu Deus, aumenta a fé dela, para que seja uma fé forte, aumenta a fé dessa pessoa, para que seja uma fé constante. Senhor, coloca dentro do coração dela a crença, que ela possa crer nas promessas e nos planos do Senhor, que ela não desanime, que ela não murmure, que ela não reclame, que ela não questione, que ela não se afaste, mas ela continue adorando, que ela continue confiando, que ela continue crendo e acreditando que o plano do Senhor é melhor que o dela, que o plano do Senhor vai se cumprir, que ela continue acreditando que o Senhor não vai desamparar. Aumenta essa fé, Senhor, cuida desse coração, meu Pai, e faz o melhor pela vida dessa pessoa, e quem vê ela, veja ela vivendo os planos do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida, receba. Deus restitui, Deus restaura, Deus entrega nas suas mãos os planos dele cumprido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Declare e ore assim comigo: a minha fé será firme, forte e constante. Eu creio nos planos de Deus. O Senhor vai restituir, o Senhor vai entregar na minha mão a promessa cumprida e realizada. Eu creio, vou adorar, vou crer e vou viver o melhor de Deus em minha vida. Amém. Glória a Deus. Declara aí: eu creio nos planos de Deus em minha vida. Digite isso aí embaixo: eu creio nos planos de Deus. Creia, viu? Guarde essa palavra em seu coração. Se você tem perdido algo, continue adorando. Se algo está difícil para você, continue adorando.
Se aparentemente está dando tudo errado, continue adorando. Continue tendo fé, uma fé firme, forte e constante. Porque se você tiver fé, se você adorar, Deus cumpre os planos dele na sua vida. Nada foge do controle do nosso Pai. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de tudo que é teu. Ele vai te visitar e Ele vai te surpreender por esses dias. Toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilha essa oração. Envia para um amigo. Envia para alguém que está perdendo algo na vida. Deus vai falar com ela. Deus vai abençoar ela. Deus vai restituir em nome de Jesus. Compartilha. Coloque no seu status. Coloque nos grupos. Coloque no Facebook. Deus te use para espalhar a palavra dele. Glória a Deus. Um beijo, um abraço do seu amigo e do seu pastor Meio. Fique com Deus e até amanhã.